بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, na noite do dia 17 do mês de Rabi'in Thani do ano de 1441, que equivale ao dia 13 de dezembro de 2019. Continuamos a nossa leitura e a nossa tradução da explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, as lições importantes para a comunidade. Com a explicação do Sheikh Abdul Razak, com a explicação do Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. Vamos iniciar nesta aula a leitura da segunda categoria do politeísmo, que é o pequeno politeísmo. O segundo tipo que estudámos e que falámos já em aulas anteriores de politeísmo é o pequeno politeísmo. Nas aulas anteriores detalhámos e falámos do grande politeísmo e hoje vamos começar a falar do pequeno politeísmo. Mas o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, antes de passar ao pequeno politeísmo, nos fala mais uma vez do grande. E será uma maneira de reconhecer ou de diferenciar o pequeno politeísmo do grande. Então lemos imediatamente a palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. قال رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان
ونحو ذلك. Então o Sheikh diz, o Sheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, disse no seu livro, quanto ao pequeno shirk, o pequeno politeísmo, a sua definição é o que foi chamado de shirk. É o que foi chamado shirk, politeísmo, nos textos sagrados, que seja no livro de Allah ou na sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mas que não é do tipo, ou mas que não é do género do grande shirk. Como, por exemplo, a ostentação, a exibição em algumas obras, o juramento, o facto de jurar por outro além de Allah, ou o facto de jurar em nome de outro além de Allah, e também o facto de dizer a vontade de Allah e a vontade de fulano tal. O que Allah quis e o que quis fulano tal. E o Sheikh diz, etc. E como vimos em aulas anteriores, este livro é um livro resumido, básico, onde não há todos os tipos de grande e de pequeno politeísmo, mas os que ocorrem com mais frequência. Então, o Sheikh aqui, o Sheikh Abdulaziz ibn Baz, deu uma forma simples para podermos diferenciar entre o pequeno e o grande shirk, e é a forma que o Sheikh utilizou para nos dar a definição do pequeno shirk, e nos diz que o pequeno shirk é o que foi chamado de shirk nos textos sagrados, mas que não é do tipo, que não é do género do grande shirk. E deu alguns exemplos, apontou para alguns exemplos e disse etc. E outros. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena parêntese e dizer que tiramos daqui a importância de conhecer o grande e o pequeno shirk de maneira detalhada. Porquê? Para sabermos, para podermos diferenciar, em primeiro lugar, o que é um acto de grande e o que é um acto de pequeno shirk. E para não confundirmos entre os dois. E a única forma de conhecer o pequeno shirk e o grande shirk é de estudar de maneira detalhada o shirk, o politeísmo, de maneira a nos protegermos deste grande pecado. Continuamos a leitura, agora na explicação do Sheikh Abd al-Razaq al-Badr, حفظه الله تعالى. يقول الشيخ: ينبغي الانتباه لهذه الفائدة في الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله. كذلك الذبح، النذر، الاستغاثة، الرجاء إلى غير ذلك هذه حقوق لله على عباده، كما جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال:
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أخرجه البخاري ومسلم، أي الحديث متفق عليه. ثم يقول الشيخ: العبادة بأنواعها حق لله عز وجل، فمن أعطى شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حق من حقوقه، سواء الدعاء أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله في حق من حقوق الله، فيكون بذلك مشركا الشرك الأكبر الناقل من الملة. هذه حقيقة الشرك الأكبر. Então o Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullahu ta'ala, nos diz na explicação, no comentário da palavra que lemos anteriormente, do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Convém o destaque e a atenção para esta faida, para este benefício, esta palavra benéfica, sobre a distinção, a diferença entre o grande e o pequeno shirk, entre o grande e o pequeno politeísmo. Pois o grande shirk é o facto de igualar, de assemelhar uma divindade a Allah, num dos direitos de Allah, como por exemplo a invocação, que é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. A invocação, como mencionámos em aulas anteriores, é um direito, é uma adoração, é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh continua dizendo: só se invoca Allah. Mas também, por exemplo, a imolação. Só temos o direito de imolar para Allah subhanahu wa ta'ala. Também a promessa. Só fazemos promessas a Allah subhanahu wa ta'ala. A súplica, o facto de pedir socorro, também é dirigido unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh também mencionou a esperança, a raja, a esperança, que é o facto de ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, esperar em Allah azza wa jal, e também outros tipos de adoração. E aqui é uma regra geral, quer dizer, todos os tipos de adoração são um direito de Allah subhanahu wa ta'ala e não temos o direito, e é proibido, e é considerado como shirk, de dirigir qualquer que seja o tipo de adoração a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo que seja uma pequena parte dessa adoração, mesmo se não for a adoração inteira, mesmo só uma pequena parte, é proibido e é considerado como shirk. O Sheikh diz que estes são direitos que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre os seus servos. Como foi mencionado numa narração do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, narrada por Mu'adh, que disse que o profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lhe perguntou. O profeta sallallahu alayhi wa sallam perguntou a Mu'adh, dizendo: conheces o direito que Allah tem sobre os seus servos, sobre as suas criaturas? E o direito dos servos
das criaturas sobre Allah, respondi-lhe, aqui é Muad que diz, que respondeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam da forma seguinte: Allah e o seu profeta sabem melhor. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o direito de Allah sobre as suas criaturas é que o adorem e que não lhe atribuam parceiros. O direito de Allah sobre as suas criaturas é que o adorem e que não lhe atribuam parceiros. Esta narração é muttafaqun alayh. Foi relatada pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim. O Sheikh depois continua dizendo que a adoração, através de todos os seus tipos, quer dizer, todos os tipos de adoração, através de todos os seus tipos, de todas as suas formas, é um direito exclusivo de Allah. Então aquele que dirija alguma forma de adoração, que seja pouco ou muito, a outro além de Allah, terá-o associado e assemelhado a Allah. Quer dizer que aquele que dirige uma adoração que seja grande ou pequena, a uma outra divindade, além de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa associou esta divindade a Allah, assemelhou esta divindade a Allah, num dos seus exclusivos direitos. Num dos seus direitos exclusivos. Que seja na invocação, no pedido de socorro, no sacrifício de animais, nas promessas ou noutras adorações. Então, aquele que dirija a adoração ou apenas uma parte da adoração a outro além de Allah, terá-o associado a Allah num dos seus direitos exclusivos. Aqui o Sheikh, quando diz que aquele que dirija a adoração ou apenas uma parte da adoração, quer dizer que aquele que dirige uma adoração inteiramente a outro que Allah subhanahu wa ta'ala, ou também uma pessoa que dirige uma adoração, mas uma parte desta adoração é para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como, por exemplo, podemos dar o exemplo de uma pessoa que invoca Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo invoca o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou invoca os anjos, ou invoca uma pessoa piedosa, ou invoca uma pessoa que já está morta. Esta pessoa dirige uma parte da sua adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo dá uma parte desta adoração a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma, há pessoas que só invocam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh continua dizendo que esta pessoa que dirigiu uma adoração para uma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, através de tal acto, se torna politeísta. Mushrik, como o Sheikh mencionou. Politeísta. E isto é o grande politeísmo. Aquele que faz sair a pessoa do Islão. Aquele que faz sair a pessoa do Islão. Vemos aqui que o facto que a pessoa cometa um acto
de grande politeísmo, que dirige uma adoração a outro que Allah subhanahu wa ta'ala, como o Sheikh diz, esta pessoa fica mushrik, politeísta, e desta forma sai do Islão, e se não se arrepende antes de morrer, mencionámos já em aulas anteriores qual será o seu destino, e será o inferno eternamente. Aquele que morre sobre um acto de grande politeísmo, sem se arrepender, sem fazer tauba, esta pessoa morre mushrik, politeísta, e o paraíso lhe será proibido e irá eternamente para o inferno. Então, irmãos, o conselho que dou a mim próprio e que dou a todos os meus irmãos é de dar uma grande atenção, uma prioridade específica à compreensão do Tawhid, à compreensão da crença de maneira geral, al-aqida, porque é a base da nossa religião. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.